Imaginar um casal de namorados que, sentados lado a lado, trocam olhares apaixonados e constatam afinidade entre si é uma cena que pode acontecer tanto nos dias atuais como poderia ter acontecido há 50 anos. No entanto, a cena que atravessaria o tempo é uma das poucas constantes quando se trata de relacionamento. A forma de se relacionar afetivamente mudou. Novos comportamentos foram sendo solidificados ao longo do tempo e o namoro ganha formas novas buscando a mesma receita, vivenciar um grande amor. Mas o que significa amor nas relações atuais? Para continuarmos falando sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o psicólogo Renato Mendes. Boa tarde, doutor Renato, seja bem-vindo à Alep TV primeira edição. Olá, boa tarde, tudo bem? É uma pergunta bem incisiva, né? O que se trata o amor nas relações atuais? Nas relações atuais está bem complicado o amor, né? Eu estava vindo antes de vir para cá, no caminho, pensando assim, onde está o amor, como é que as pessoas hoje elas estão fazendo para estar mais juntas, estar mais próximas, né? O amor hoje pede socorro, digamos assim, algumas vezes. Mas, quando se trata na atualidade, o amor hoje é mais virtual, as pessoas hoje elas trocam contatos, fotos, mensagens de forma virtual, que eu não considero tão saudável, tá? Até então, o contato físico, os carinhos, os beijos, os abraços, até o enviar de um buquê de rosas, né? Digamos assim, o amor à moda antiga, está ainda deixando a desejar um pouquinho. Doutor Renato, hoje é o Dia dos Namorados, né? E a gente, ao longo, parece que na vivência, chega o mês de junho, a gente vivenciando essas relações, né? Essas trocas afetivas, essas trocas de relacionamento. Mas o senhor falou dessa questão que cada vez mais esses relacionamentos estão se distanciando por causa que são trocas virtuais. A gente percebe hoje que não tem mais a ligação, que as pessoas se trocam mais mensagem. Isso prejudica o relacionamento? As pessoas elas colocam como não, né? Que cada vez mais mesmo até a questão da distância, as pessoas fazem com que isso fique cada dia mais acenda. Particularmente, enquanto a gente vê, enquanto a literatura coloca, então até os próprios pacientes, as pessoas no dia a dia que conversam, prejudica sim esse relacionamento, o contato físico, onde está, como é que eu sei, né? Até mesmo saber se você está bem, como foi o teu dia, como foi tuas ações. Isso hoje deixa a desejar bastante, tá? Uma curtida, uma comentada, uma cutucada, digamos assim, não vai substituir o toque, o afeto, o beijo, o abraço e o carinho. Eu garanto. Em relação a esse assunto, a gente recebeu uma pergunta de um telespectador que é do bairro Primavera e fala assim: é possível construir um relacionamento sério e duradouro à distância? Depende do compromisso do casal. Se o casal de fato tem um compromisso por conta de trabalho, já tem um relacionamento por um tempo, né, possivelmente vai ter uma tranquilidade em relação a isso. Se for virtual, aí há de se pensar um pouquinho. Outra pergunta que a gente recebeu fala o seguinte: até que ponto um relacionamento pode ser considerado saudável para ambos? Foi uma pergunta vinda do Parque Piauí de Timó. O relacionamento é saudável quando as pessoas têm troca, têm carinhos, têm cumplicidade, têm principalmente o respeito. O respeito hoje está faltando bastante nos casais, nos relacionamentos de modo geral, seja ele como for, tá? Então, a troca, o carinho, o contato cada vez mais próximo, mais presente, e isso é que faz com que acenda, reafirme cada vez mais esse amor entre pessoas. Doutor Renato, a gente percebe, falando dessa questão dos novos relacionamentos, do amor nas relações atuais, a gente percebe que cada vez mais cedo, né, jovens começam a namorar. E há uma banalização tanto do relacionamento como também, por exemplo, da palavra te amo. É muito fácil hoje dizer eu te amo, nas pessoas, elas até que ponto esse te amo, esse gostar, como de certa forma concordando um para com o outro, de certa forma, o que é isso, o que é esse te amar? Então, as pessoas elas deveriam rever um pouquinho até que ponto, como você mesmo falou, para que não seja tão banalizado. Mais uma vez, eu sempre reafirmo, eu gosto de falar sempre isso em relação ao amor, que o contato esteja presente, que o respeito seja mútuo, né, que as trocas e os carinhos e as carícias elas existam, para que não fique essa coisa tão virtual, essa coisa tão não real, digamos assim. Na pergunta anterior, a gente falou sobre até que ponto um relacionamento é saudável para ambos. Mas o que é, de certa forma, um relacionamento saudável? Um relacionamento que tem cumplicidade, que tem respeito, que tem afeto, que tem uma participação entre ambos, que você sabe que esse casal, né, ele troca contatos sempre. De certa forma, quando você perguntou em relação à distância, é possível sim, existem as diversas formas de amor, elas são possíveis. Mas que quando eu prezo e coloco sempre nas minhas falas aí afora, é questão do respeito. Se o casal se respeita, está junto, são cúmplices, né, frente a esse relacionamento, ele é duradouro, ele se prolonga bastante. Uma relação sem respeito é uma relação que
independente... Já começou errado? Já começa errada, tá? Independente de que tipo de relacionamento for. Se não tem um respeito, se não tem troca entre esse casal, se não tem uma cumplicidade, tá? Certamente ele não vai perdurar por muito tempo. Então, quando a gente fala em relação ao Dia dos Namorados, muitas pessoas pensam só que são realmente os casais de namorados. Mas é possível manter essa sintonia, esse encantamento do namoro, mesmo quando a pessoa ela casa? No casamento, no relacionamento direto, o amor não tem idade. Tá? As pessoas, assim, deixar essa ideia comercial de que existe apenas o dia 12 de junho. Todos os dias é o dia do amor, é o dia de celebrar a união, de celebrar a fraternidade, o respeito e o carinho. Então, as pessoas, ok, que bom que nós temos um dia para prezar por esse amor, seja dos casais, pessoas mais velhas, né? Os casais, enfim, homoafetivos, né? Todos os tipos de amor e as possibilidades de amor são viáveis. Então, que as pessoas elas não fiquem apenas nesse dia 12, né? Que elas coloquem o amor e façam desse amor a cada dia, 12 de junho, 13, 14, e por aí vai. A gente percebe também que nas relações, né, nos relacionamentos, nos namoros, o ciúme, a maioria das vezes está presente. Se for um ciúme saudável, se for saber como você está, né, se é um contato bom, um cuidado, é muito interessante ter, né, como alimento dessa relação. Se ele passa a ser uma coisa obsessiva, doentia, né, que de certa forma eu quero saber, eu quero dominar, eu quero possuir o outro, sabendo muitas vezes o outro como forma de posse, como moeda de troca, digamos assim, esse relacionamento ele não deve continuar. Não é nada saudável para o casal. E como administrar, então, esse sentimento de posse, de cuidado, de proteção exagerada em relação ao outro? A conversa, o respeito, como eu já tinha dito antes, mas a conversa entre os casais, saber que onde é o teu limite, que você é livre para fazer algumas coisas, você pode sair, você pode se divertir da mesma forma que eu também posso. Né? Porque vai ter o contato a dois, né? E naquele contato é o momento de você resolver esses pequenos deslizes, esses pequenos problemas que possivelmente existam. Cuidado, né, para que não seja aquela coisa sufocante, não seja aquela coisa que você é posse minha a todo instante e eu vou te manipular, que isso a gente sabe que tem um desfecho muito desagradável, né? Enfim, a gente vê muita violência, vê muita, até chegar até a morte também. A gente percebe também que tem, em alguns relacionamentos, muita cobrança. Às vezes a pessoa age de um jeito, o outro não age, e há aquela cobrança. Como administrar isso? Isso é saudável? Há cobrança porque não há negociação, tá? Então, e quando não há uma forma tranquila de um cuidar do outro, então eu vou te cobrar cada vez mais, eu vou reclamar com você cada vez mais, né? Porque se nós tivermos uma cumplicidade boa e um tratamento tranquilo e eu sei onde você está, participo da tua vida, você participa da minha vida de forma saudável, não existe briga nesse relacionamento, só existe amor e tranquilidade. Então a gente pode também esquecer daquelas pessoas que não possuem namorados, que passam essa cobrança excessiva pelo relacionamento, por achar uma pessoa, por achar o pai ideal. Cada dia mais as pessoas elas estão em busca desse par perfeito, dessa pessoa ideal. Né? E por que você não viver os relacionamentos familiares, os seus parentes, os seus filhos? As pessoas, o amor ele tem que estar presente em todos os momentos, em todas as pessoas, em todos os grupos. Né? Não apenas, se você é um felizardo, uma felizarda e tem o seu companheiro, sua companheira, você vive o seu relacionamento, que bom, festeje, celebre, comemore. Se você não tem, curta você. Né? Muitas vezes algumas pessoas elas costumam se presentear. O alto presente, eu vou me presentear nesse dia e vivem tranquilas e vivem alegres e satisfeitas. Façam isso, né, se as pessoas elas puderem fazer isso. A gente recebeu outra pergunta que diz o seguinte: numa fase de solidão, mesmo se o sentimento, mesmo estando plena, né, da vida, no sentimento de autovalorização da pessoa, acontecer um relacionamento sem medo que ele dê errado. Como fazer isso? Como você se entregar a um relacionamento sem o medo que ele dê errado, já que você teve algumas, eu imagino que a pessoa teve algumas situações que não deram tão certo assim. As pessoas ficam naquela busca do par perfeito, da solução perfeita, do relacionamento perfeito, mas isso não existe, tá? Então, a sugestão é você vá em frente, vá até aquele relacionamento, discuta, será que de fato, e pergunte para você mesmo se de fato é isso que você quer, ter um relacionamento com alguém ou você quer estar sozinho, né, por um determinado momento. Mas não, curta, enfrente, o enfrentamento que nós costumamos colocar para as pessoas. Se as pessoas elas enfrentam, se elas vão até e se doam para um possível relacionamento. Ter cuidado que algumas pessoas elas sofreram alguns relacionamentos, têm alguns traumas. Aí a gente sugere,
vai, conversa com o teu psicólogo, dá uma resolvida em relação a esses questionamentos e toca a vida para frente. Cada relacionamento é um relacionamento, pode Sim, dizer claro. assim. E se fecha, é um ciclo, tá? E esse ciclo, quando infelizmente ele não se prolongou, se fechou, ok, é hora de recomeçar com outro relacionamento. Então, doutor Renato, para finalizar nossa entrevista, nesse dia dos namorados, né, dos casais apaixonados, quais as dicas que o senhor dá aí para ter uma relação saudável e duradoura? Amor, respeito, carinho, afeto, que essa fogueira, né, nesses meses juninos, que ela se reacenda cada vez mais e se acenda com carinho, com trocas mútuas. Não fiquemos apenas no dia 12 de junho e vamos celebrar o dia do amor, o dia do companheirismo sempre. Tá, ok, então a gente agradece a participação do Dr. Renato Mendes, ele que é psicólogo falando assim, sobre esse assunto nesse dia 12 de junho. Muito obrigada pela sua participação. Feliz Dia dos Namorados, né? Feliz Dia dos Namorados. Tá, ok.